Olá, boa noite, meu amigo e minha amiga que nos acompanha pela TV Itapuã Canal 10, pela Rádio Itapuã AM. Estamos começando mais um programa Falando em Psiquiatria com o Dr. Ricardo Zimmer, psiquiatra aqui em Pato Branco, que desenvolve um trabalho muito interessante, não só aqui na cidade de Pato Branco, mas também em toda a região sudoeste do Paraná. E esse encontro semanal que nós temos aqui pela TV Itapuã Canal 10, todas as semanas e nos domingos à noite, pela Rádio Itapuã AM, é justamente para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa conhecer um pouco mais desta ciência que cuida da mente humana, que é a psiquiatria. E no programa de hoje, já estou aqui com o Dr. Ricardo Zimmer, nós vamos conversar sobre dependência química, como a psiquiatria pode ajudar as pessoas que são dependentes químicos, né, ou químicas, porque nós sabemos que a dependência não apenas do álcool, mas a da droga é um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Nós voltamos daqui a pouco com o programa Falando em Psiquiatria. O Expresso da Cidadania do Instituto Prosdóximo Guerra está levando gratuitamente a inclusão digital a adultos e crianças dos bairros de Pato Branco e, em breve, da região sudoeste do Paraná. Esse é apenas um dos projetos sociais desenvolvidos por quem acredita no futuro das pessoas. Instituto Prosdóximo Guerra, cuidando de nossa gente. Dependência química é o tema do programa Falando em Psiquiatria, todas as semanas aqui pela TV Itapuã Canal 10, em horários alternativos, e também pela Rádio Itapuã AM nos domingos à noite. Dr. Ricardo Zimmer, tudo bem? Tudo bem, Romeu. Dependência química, como a psiquiatria pode ajudar as pessoas, e nós sabemos, infelizmente, que são milhares delas que estão dependendo quimicamente ou do álcool ou das drogas. Como a psiquiatria pode ajudar, doutor? Então, Romeu, quando a pessoa começa a ter contato com as substâncias, isso pode ser desde álcool, cigarro, crack, maconha, cafeína, o cérebro vai mudando, ele vai se adaptando com aquela substância. Como é que a psiquiatria pode ajudar, então, uma pessoa que tem problema com dependência química? A gente sempre tem como desejo que essa pessoa fique abstinente. Então, é proporcionar a ela, de novo, aquela condição de ter livre-arbítrio, de poder escolher de novo e não fazer com que a droga acabe escolhendo por ela. Então, esse processo é muitas vezes difícil de se realizar, né? É um processo que se tenta várias vezes, se tem várias recaídas, e a gente então tem que ajudar as pessoas na fase da abstinência, que é quando o corpo ainda sente muita necessidade da droga, né? E não conseguiu se adaptar ainda sem ela. Então, essas seriam as situações. Tanto na tentativa de mobilizar a pessoa a ela largar a droga, né, o álcool, o tabaco, enfim, o que for, como também dela passar pela abstinência e como ela manter-se abstinente. Agora, qual é a metodologia mais difícil, ou o momento mais difícil para quem quer deixar a dependência química? Eu penso, Romeu, que todo instante é difícil, porque existe uma questão que é a ambivalência. Eu queria beber menos, mas daí eu acabei indo lá e eu ia tomar só uma cerveja e acabei tomando 1 litro de uísque inteiro. Então, o mais difícil que eu imagino mesmo é antes da pessoa notar que ela está tendo problema com isso. Quando, por exemplo, ela tem problemas com álcool, mas a questão é porque o pessoal é muito careta e não acompanha tão bem na bebida quanto a pessoa vai, né? Então, eu acho que essa é a situação mais difícil, quando a pessoa está pré-contemplativa, ela não enxerga a dificuldade que ela tem com a bebida. Ali eu acho que é mais difícil porque a gente está mais distante do início do tratamento. Eu acho que esse é o movimento mais complicado, quando a pessoa então ela não está percebendo, e realmente não percebe, é como você enxergar, tentar mostrar uma coisa invisível para a pessoa.
que ela não se percebe da complicação, do prejuízo que ela está tendo com o uso das substâncias, né? E então ela acha que aquilo é o normal, que ela está acostumada com aquilo. Agora, o que, doutor Ricardo, pode ocasionar para quem ainda não percebeu que o problema está na dependência do álcool, por exemplo? Quando os problemas acontecem, opa, tenho que parar, tenho que procurar uma ajuda de profissional. Eu acho que assim, primeiro a gente não ter preconceito de achar que quem tem problema com álcool é só quem está bebendo destilado, né? Ou quem está, eu bebo só no fim de semana. Você consegue enquadrar a pessoa em critérios de dependência, ela tomando só cerveja e tomando só nos fins de semana ou só quando ela está nas situações de convívio social, né? Então, a pessoa não ter preconceito que tem que beber tanto ou com qual frequência, tanto que isso nem é levado em consideração a quantidade de álcool ou a frequência que se tem, mas sim a complicação que se tem com o uso. É isso que, se a pessoa está tendo algum prejuízo maior ou menor, mesmo ela achando que aquilo não é tão grave, aí já temos um problema importante, porque isso vai numa crescente e a pessoa não vai se percebendo. Essa ideia de que está tudo certo, que foi um acaso, que não era bem assim, isso é o grande problema, a pessoa não ter a crítica, né? E se perde mesmo a crítica. O dependente químico, ele não tem crítica sobre o uso da substância. Se ele tivesse, ele não teria problema, né? Então, essa é a situação que a gente pensa. Quando a pessoa acha que está tudo certo, e geralmente quem vem buscar ajuda mais é a família, não a pessoa tanto. Não a pessoa. E como agir nesse caso, doutor Ricardo? Bom, Romeu, se a gente diz para alguém parar de beber, eu só reforço a resistência dela. Claro que eu não vou dizer para ninguém beber, pelo contrário, quanto menos álcool as pessoas puderem beber, mais lúcidas elas serão. Então, a resistência a gente acompanha, por isso que é importante a gente observar em qual fase do tratamento a pessoa está. Se ela está pré-contemplativa, se ela não acha que tem problema, ali a gente usa uma forma de estratégia, né? Se ela já está contemplativa, quando ela pensa, poxa, eu acho que o ideal seria eu diminuir a quantidade de bebida, ou quem sabe eu não beber mais, e ir para a ação quando a pessoa diz, não, agora eu quero parar de beber, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais usar crack, enfim, e depois quando ela entra na ação, que é a tentativa voluntária mesmo da mudança de comportamento para conseguir a abstinência. Agora, doutor Ricardo, os jovens estão começando a beber mais cedo? Ou os problemas com o alcoolismo? Vamos falar especificamente do álcool nesse primeiro bloco, como dependência química, que é o tema do programa Falando em Psiquiatria desta semana. Estão começando a beber mais cedo? Possivelmente não, Romeu. O que a gente consegue diagnosticar hoje é que nós notamos que eles bebem mais cedo, mas sempre beberam mais cedo. O que a gente não sabe é que se essas pessoas, né, adolescentes, elas já não vão buscar o álcool porque elas têm uma tendência a isso, né? Porque elas já são palha seca, então elas já vão buscar a faísca para pegar fogo e ter problema com isso, com o álcool, né? Então, se tem essa pergunta, será que já não se tinha uma complicação e foi se buscar o álcool para tentar lidar com isso? Porque, Romeu, o que eu enxergo, e o que a gente vê na literatura internacional, é que o álcool é a ponta do iceberg. A gente tem que ver que tem outras questões por trás disso que são mais importantes, que é, por exemplo, a forma com que a pessoa lida com as suas emoções, né? Ela já tem uma alteração da própria neuroquímica, do próprio funcionamento do fígado dela. Ela tem uma genética para ser mais suscetível àquilo. Então, é um fator muito complexo, né, do que faz alguém buscar o álcool, por exemplo, mais cedo. A gente entende, Romeu, que quanto antes eu começar a beber, possivelmente mais cedo eu vou desenvolver a síndrome de dependência, né? O álcool demora em média de 10 a 15 anos. Então imagina que se eu começo a beber com 13 ou 14, né, geralmente 14, 15, porque são as festas de adolescente que a gente tem,
Essas crianças, com 25 anos, elas já vão estar com problemas sérios com álcool. De dependência. De dependência. Beber todo dia. Não necessariamente. Aí que tá, Romeu, legal que tu falou isso. Para ser dependente não precisa beber todo dia. Nem a quantidade de álcool é importante. Mas é a complicação que se tem com o uso da bebida. Se a pessoa, por exemplo, tem a intenção de beber menos e não consegue beber menos, isso já é um critério de dependência. Ah, eu bebi demais e fiquei bêbado. Né? Bebi demais, não queria ter bebido, ia sair, não iria beber, acabei bebendo e dirigi o carro bêbado. Isso já se expor a um risco. Né? Eu sabia que eu não queria ter bebido, eu sabia das complicações, mas mesmo assim eu fiz. Isso também já é um critério. Eu tive a vontade de beber, ou seja, depois que eu comecei a ingesta, eu perdi o controle. Né? Claro que existem aqueles casos mais graves que a gente acaba tendo síndrome de abstinência. Pois é, como são as síndromes de abstinência? É legal, Romeu. As síndromes de abstinência, elas são a falta fisiológica do corpo pela bebida. Até tem aquela brincadeira, a melhor coisa para curar uma ressaca é tomar um copo de cerveja. Isso já é o tratamento da síndrome de abstinência. Essa pessoa, possivelmente, ela já está ali com o critério de dependência de álcool. Então, nota que ela já bebeu demais, quem sabe ela não queria ter bebido tanto, mas ela já está com ressaca, isso vai prejudicar ela no seu trabalho. Então, aí a gente também já tem um outro critério, ela está tendo complicações e mesmo assim ela não para de beber. Né? E a pessoa é inteligente, ela sabe, ela não queria, mas foi só, e aí vem aquela história, mas foi só na quarta-feira, foi só lá com o jogo de futebol. A frequência não entra em consideração. A pessoa muitas vezes pode beber só, tem gente que eu conheço que bebe só do Natal ao Ano Novo. Aí num ano bebe tanto que acaba caindo e se machuca, quebra uma perna, né? Na outra briga com a família, perde o controle das coisas, perceba? Não faz uso frequente, né? Mas faz numa grande quantidade, em períodos específicos que já traz complicações. Lá na frente, daqui quando essa pessoa, vamos dizer que estou dando um exemplo de alguém com 30, 40 anos de idade. Quando essa pessoa tiver 60, 70 anos, ela possivelmente ela vai ter um dano cerebral pelo uso do álcool, né? Que não se demonstrou quando ela tinha 30 ou 40, mas a demência que ela vem a demonstrar posteriormente foi em decorrência do uso do álcool. E como nós podemos identificar esse problema aos 30, 40 ou 50 anos? Pois é. Esses problemas, eles variam muito de pessoa para pessoa, por exemplo. Então, o que pode ser um problema para um jovem universitário? Vamos pensar assim, um jovem universitário teria problema no convívio familiar, né? No baixo rendimento da escola, acidente automobilístico, tipo perder uma namorada porque estava bêbado, né? Se machucar, se envolver em brigas. Se alguém de 30 a 40, por exemplo, trabalhar embriagado, né? Ou notar que o rendimento diminuiu porque ele tinha bebido, ter problemas conjugais porque acabava bebendo demais, a esposa reclama, os familiares reclamam, né? Queda do rendimento, se expor também a alguma situação ameaçadora em decorrência de estar alcoolizado. Bom, tudo isso em decorrência da dependência química, especificamente do álcool, né? Exatamente. Bom, dependência química, nesse primeiro bloco nós abordamos um pouco mais sobre a dependência do álcool e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais da dependência química, a droga, crack, cocaína, maconha e quais seriam as soluções que a psiquiatria aponta para resolver esse problema. No programa Falando em Psiquiatria desta semana nós já voltamos.